Oi meninas, tudo bem com vocês? Eu sou a Nájila e você é muito bem-vinda aqui ao canal. No vídeo de hoje eu vou falar assim os passos que eu segui para sair da depressão, tá? Eu já tenho um histórico de depressão que eu tive alguns anos atrás, um momento de desafio, de dificuldade, né, que eu passei na minha vida. E recentemente, por um incidente no trabalho, eu estive aí cerca de 2 meses sem poder trabalhar e quase tive aquela recaída na depressão, né. Então, assim, eu vim falar aqui no vídeo de hoje o que eu tenho feito para poder superar a depressão. Lembrando que eu não quero descartar nenhuma possibilidade de consultar um profissional, como um psicólogo, um psiquiatra, tá? A minha intenção realmente é passar a minha experiência e como eu tenho vivido, como eu tenho feito para superar o dia após dia, para não recair na depressão e seguir adiante, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, fique comigo até o final do vídeo, deixa seu like e se inscreva no canal se ainda não fez, porque vem mais conteúdos por aí. Como eu disse, ocorreu um incidente no trabalho e eu estive aí cerca de 2 meses sem poder trabalhar. E após esses 2 meses, eu tive que recorrer à fisioterapia para poder resgatar o movimento da minha mão esquerda, especialmente um dedo específico. E aquela experiência para mim foi tão traumática que eu tive ataques de pânico, ataques de ansiedade, perda do apetite, não queria comer, eu perdi aí alguns quilos. E para mim, assim, foi traumático mesmo poder ressignificar aquilo, aceitar o que houve, não vou expor exatamente os detalhes, mas aceitar o que ocorreu comigo, estar com uma das minhas mãos limitadas, não poder fazer as coisas direito, sequer podia a, apreciar os pequenos detalhes da vida, que é lavar o seu rosto com as suas 2 mãos. E eu senti muito, assim, no meu coração, no fundo do meu coração, aquela dor, né, e quase, assim, entrei em depressão. Eu fiz mesmo, assim, o possível para poder nadar, né, e chegar a um objetivo de superar aquilo, né, não me deixar afogar por aqueles sentimentos que estavam sendo bem fortes e realmente foi um trauma para mim. Então, assim, lembrando, né, que eu já tive depressão, alguns anos atrás, quando eu tive um relacionamento que durou por volta de 5 anos, mas eu tinha uma carência, um apego emocional muito forte com o meu ex, relacionamento, né. E quando terminamos, eu entrei numa depressão profunda, no fundo do poço, também por várias outras questões que aconteceram, e eu me sentia muito só. Então, naquele momento eu me sentia assim mesmo sem chão, sabe, e aconteceram várias outras coisas na sequência daquilo, sabe. Então procurando aprender também com a minha experiência do passado, e agora, né, que eu já estou praticamente recuperada do trauma recente que eu tive em relação ter a minha mão esquerda imobilizada, mas eu sou destra, destra que se fala em português, eu acho, que a minha mão ativa é a mão direita, né, eu podia fazer praticamente qualquer coisa, mas não conseguia trabalhar, não conseguia fazer coisas simples, tinha dificuldade às vezes para usar o garfo e faca, não conseguia usar a faca, só usava o garfo, para lavar o meu cabelo, para fazer um skincare, tinha dificuldade, mas mesmo assim eu tentei fazer coisas para me manter ativa, para me manter, confiante, para me manter motivada. É uma das primeiras coisas, assim, que eu comecei a fazer foi todos os dias de manhã, porque eu já sabia que aquela onda de sentimentos de tristeza, né, de negatividade, de talvez me colocar no lugar de vítima, de ficar ali
naquele sofrimento, né, naqueles pensamentos negativos, eu já sabia que aquela onda já estava ali nos meus pensamentos e que ela ia vir, né, porque eu já tenho um histórico de depressão. Então eu de uma forma assim consciente mesmo, procurando fazer as coisas de forma consciente, de forma racional. Então, uma das coisas, a primeira coisa que eu quero comentar aqui foi me levantar todos os dias e arrumar a minha cama. Nájila, qual a importância disso? Isso talvez seja algo insignificante. Para mim tem significado, porque o fato de eu fazer esse esforço, né, porque para mim não tem sido fácil sequer acordar, eu queria passar o resto dos dias que eu estava de baixa médica, que eu não estava podendo trabalhar, que eu não estava podendo fazer as coisas por mim mesma, eu queria passar todos aqueles dias, todos aqueles quase 2 meses sem acordar. Eu queria dormir todos os dias, o dia todo, sem pensar na vida, sem ficar com excesso de pensamentos, sem ter que sentir a dor do que eu estava passando, sem ter que olhar para aquilo. Então, assim, o fato de eu levantar todos os dias da cama, não ficar lá com aquele sentimento de depressão, com aquele sentimento de vítima, me fez, assim, criar certa autoconfiança, levantar e arrumar a minha cama. Esse o primeiro passo, porque para mim foi importante essa organização, né, manter a organização do meu quarto, né, que eu atualmente eu moro numa suíte de hotel, né, que eu vim para a Suíça a trabalho, vim aprender também o idioma, aqui na região que eu moro se fala alemão, e vim também, né, para ter aí um pouco mais de ingressos, né, para ter um pouco mais de mais assim, economicamente falando, para ter um nível a mais, né? Porque aqui a qualidade de vida, né? O salário, tudo isso é bem mais elevado. Eu tenho também os meus projetos digitais, também trabalho com isso, né? Tenho não é um salário, né? Mas meus ingressos digitais. Mas, assim, estou em transição de carreira e tenho, assim, a minha base, que é o meu salário do trabalho, né? Que eu exerço. Então, assim, atualmente eu moro na Suíça, eu moro em um hotel, numa suíte de hotel, e manter o meu quarto organizado. Às vezes eu falo a minha casa, né? Porque é minha casa, assim, a forma de falar. Mas é o meu quarto. Então, manter minimamente organizado as coisas em ordem, porque eu sinto, assim, também, que quando colocamos as coisas em ordem ao nosso ao redor, a nossa mente também se coloca em ordem. Então, esse ponto para mim foi muito importante. E uma vez que eu levanto, arrumo a minha cama, né, tomo o meu banho, né, uma coisa assim também que eu achei interessante fazer é tomar o meu banho, né, lavar o meu cabelo quando necessário, fazer o meu skincare, né, colocar uma roupa adequada para cada dia, não ficar o dia todo naquela vibe negativa ali, como depressiva mesmo, senão colocar uma roupa, né, não ficar em pijama o dia inteiro, ou uma roupa qualquer, colocar uma roupa legal, fazer o skincare, né, como eu falei, hidratar a pele, um perfume, se possível aí uma maquiagem. Eu atualmente não estou na vibe da maquiagem, mas faço ali um pouco o mínimo, né, que é a máscara de cílios, às vezes um hidratante labial, né, um protetor solar no rosto. Então, assim, fazer aquele mínimo do autocuidado. Uma vez eu tenho feito tudo isso, eu senti a necessidade de encontrar uma motivação para continuar, né, para não desistir, para não cair naqueles pensamentos negativos que vinha para mim, né, de desistir da vida, de desistir de tudo, de não me importar mais com nada, né? E são aqueles tipos de pensamentos, né, típicos mesmo de quem tem depressão, né, de querer desistir de tudo, querer desistir da vida, né? Não tem motivação, não tem ânimo para viver. Então, assim, eu achei fundamental eu encontrar uma motivação naquele tempo, né, que eu estive inabilitada para trabalhar, ou que eu me sentia inútil, né, que eu não sentia, me sentia inválida, eu me sentia, não sei, assim, um sentimento assim que às vezes com palavras não dá para descrever. Então,
naquele momento eu senti a necessidade de encontrar uma motivação para seguir adiante. Então, a motivação que eu encontrei, que era um desejo assim bem profundo meu, que estava lá guardado dentro no mais profundo do meu coração, que é estudar sobre a história ancestral do Egito e estudar também sobre os perfumes, os aromas, né, a aromaterapia também. Então, eu encontrei nisso uma motivação, né, para continuar e para me motivar, assim, eu me senti bem motivada mesmo, até mesmo uma das minhas futuras viagens, quem sabe, de visitar um país, quem sabe seja o Egito, né, quem sabe seja lá visitar as pirâmides e toda lá, né, a questão do Egito, mas eu senti mesmo a necessidade de encontrar uma motivação para seguir adiante e não desistir. Então, talvez a sua motivação possa ser estudar, né, possa ser praticar algum esporte, né, praticar algum instrumento musical, né, aprender a tocar algum instrumento musical, pode ser a música, né, cantar, pode ser a dança, pode ser qualquer outra coisa, conhecimentos mais religiosos ou conhecimentos mais místicos, conhecimentos a respeito da física, a respeito da ciência, ler livros de romance, né? Mas assim, você pode encontrar a sua motivação no artesanato, quem sabe aprender algum outro idioma. Mas o importante aqui é você encontrar essa motivação. O que eu senti nisso, de encontrar a motivação realmente para isso, para você não desistir, para você seguir adiante. E nisso me veio a importância de manter a minha mente ocupada. Uma vez que eu iniciei esses estudos da história ancestral do Egito, né, da perfumaria, da aromaterapia, né, uma vez que eu iniciei, a aromaterapia eu já tenho algum estudo já de antes, mas agora eu estou me aprofundando ainda mais, né? Não só um conhecimento técnico, mas um conhecimento mais de colocar a mão na massa, um conhecimento mais prático também. Então, assim, essa motivação, né, me ensinou a importância de eu manter a minha mente ocupada, porque às vezes o excesso de pensamento, a ansiedade, o ataque de pânico, às vezes, claro que, como eu disse, não se descarta o auxílio de um profissional, né? Mas às vezes também é o excesso de atenção no que já passou, o excesso de atenção no que vai passar, o que a probabilidade do que poderia acontecer no futuro, né? É, passado, futuro, mas assim, aquela ansiedade, a razão daquela ansiedade seria a sua ausência no presente, a ausência da sua atenção no momento presente, no agora, né, no aqui e agora. Então, eu me dei conta de a importância de eu me manter com a minha mente ocupada, né, nesses estudos. Teve outros estudos também que eu acabei me interessando, né, livros que eu gostaria de ter lido quando eu estava tão ocupada com trabalho, com coisa, a gravação aqui para o canal, tem não só este canal, tem um outro canal, né, onde eu falo sobre arquétipos, e também teve uma época que eu estive estudando, terminando a minha graduação, então coisas que eu gostaria tanto de fazer naqueles momentos que eu estava tão ocupada, que não tinha tempo para fazer, que não me sobrava tempo, porque toda a minha energia, todo o meu tempo, toda a minha dedicação, todo o meu foco era meu trabalho, meus estudos, meu canal, meus canais. Então, assim, eu senti assim a importância de me manter com a minha mente ocupada e de fazer todas aquelas coisas que eu gostaria de fazer naqueles momentos onde não me sobrava tanto tempo assim. Então eu aproveitei, né, para me dedicar a essas coisas, né, e assim também ao mesmo tempo me manter focada, me manter com a minha mente ocupada mesmo e não ficar dando abertura para outras coisas, para outros pensamentos, não ficar dando abertura para pensamentos negativos se filtrarem na minha mente. Outro detalhe também que eu gostei muito, né, é de trazer flores para minha casa, né, eu falo minha casa, meu quarto, trazer flores, especialmente rosas, que as rosas, elas na aromaterapia, né, no estudo das plantas,
a gente vê que ela tem uma frequência bem elevada, né? Muitas pessoas falam, mas cientificamente isso não é comprovado, mas tem sim biólogos, cientistas que provam que as plantas elas têm sim certa frequência, né? Já que tudo o universo ele é composto por átomos. Então, as plantas, especialmente as rosas, as flores no geral, mas as rosas, elas têm a capacidade de elevar a nossa vibração. Então, eu trouxe rosas, né, para minha casa, né, para o meu quarto. Eu comecei a me conectar mais com essa coisa, né, dos cheiros, dos aromas, né, da aromaterapia também. E vi, assim, significado nisso, né, porque o apreciar, né, a beleza da vida, o apreciar a beleza das flores, e isso também te faz conectar com o momento presente, né, você estar apreciando a beleza da vida, a beleza das cores, a beleza das flores, né, da natureza, caminhar às vezes com o pé descalço na grama, né? Então, coisas assim te faz conectar com o momento presente. Isso é bem importante para quem quer encontrar em si um refúgio, encontrar em si um conforto, né? E sentir que não estamos sozinhos aqui nesse mundo. E também o fato, né, de ao caminhar, me ver com uma postura mais ereta, né? Não ficar, às vezes eu sentia que eu caminhava assim, sabe? Tipo, desanimada da vida, derrotada mesmo, era aquilo, caminhava assim, com os ombros assim, sabe? Tipo, cansada, esgotada, sabe? Assim, como que já tava nas finais mesmo, assim, da existência. Como que não sentia mais nenhum tipo de sentimento, não tinha mais nenhum tipo de feeling, de ânimo para viver. Então eu passei a erguer um pouco mais assim a minha coluna, né, ficar numa postura mais ereta, mesmo que vinha mesmo a vontade, né, de voltar assim automaticamente, ficar naquele estado de desânimo, eu corrigindo a minha postura para ficar mais ereta. Outra coisa também que para mim, a mim me auxiliou e venho compartilhar com vocês, é fazer frases afirmativas na frente do espelho, né? Como frase, tem vários tipos de frases que podem serem feitas, mas frases afirmativas no sentido eu posso, eu quero, eu sou capaz, né? Se olhando no espelho, olhando no profundo dos seus olhos. Então, você fazer essas afirmações para trazer também uma autoconfiança, né? Elevar aí um pouco também a sua autoestima com as outras práticas em adjunto, né? Junto com as outras práticas que eu falei aqui, né? Do autocuidado, do se levantar, do colocar uma roupa, não ficar o dia todo em pijama, né, passar um perfume, todas essas outras práticas em conjunto, vem, eu tenho sentido que veio mesmo assim me auxiliando dia após dia para não cair na depressão. E os filmes de comédia também, sabe? Filmes de comédia para dar gargalhada, mesmo se soltar, dar risada, entrar nessa frequência da alegria, porque a frequência da alegria é uma das frequências mais altas que existem, e elas nos tira daquelas frequências mais baixas, né? Que como é o caso da vergonha, da culpa, do medo, então, ela nos tira daqueles sentimentos mais baixos e eleva a nossa frequência, né? A alegria é uma frequência bem poderosa, um sentimento bem poderoso. Então, você assistir filmes de comédia, dar gargalhada, dar risada, eu, assim, particularmente, eu tenho um humor bem atípico, sabe? É com coisas específicas mesmo. Não é tão fácil de conseguir que eu expresse uma gargalhada, sabe? Então não é qualquer tipo de humor que eu gosto, né? Assim, não sou assim tão fácil com a questão do humor. Mas eu tenho procurado filmes, né? De forma consciente, tudo isso é uma prática consciente, tá? Não é uma coisa assim que, eu fiquei lá deitada na cama com aqueles pensamentos negativos, esperando que venha um salvador e que caísse do céu e que fizesse que eu saísse daquele fundo do poço ou daquele sentimento de depressão. Então foram práticas conscientes mesmo, tá? Então, assim,
filmes, né, de comédia, stand-up, também é algo interessante, né, para você dar risada, para você sorrir, para você dar gargalhada, né, soltar aquelas más vibrações. Então, assim, eu procurei mesmo de forma minuciosa quais eram os filmes que eu queria assistir, porque às vezes a pessoa está muito na pegada de televisão, notícia ruim, jornal, ou filme de tragédia, ou filme de terror, né? Música de sofrência, músicas tristes, de carência. Então, aquelas frequências, porque as músicas, os sons, né, eles são frequências, e o que você assiste na televisão também, você está conectado com aquilo de alguma forma, né? Você está vendo aquilo, você está vidrado naquilo, você está ouvindo aquela informação, né, que o filme, ou o jornal, a novela, ou o que seja, né, tá passando, a música, está ouvindo e tal. Então, a importância de você selecionar, né, de eu selecionar as minhas músicas de alegria, músicas que trazem uma mensagem boa, positiva, filmes que para eu dar gargalhada, isso também tem me auxiliado um tanto. E existem outros tipos de terapias também, caso você queira fazer, né, que, por exemplo, a constelação familiar, né, o Theta Healing, Ho'oponopono também, já ouvi muitos relatos de pessoas que fizeram este tipo de prática, tanto Theta Healing, barra de Axis, constelação familiar e Ho'oponopono, que já fizeram essas práticas, né, que são mais holísticas, por assim dizer, que não é você vai no psicólogo ou psiquiatra, passa lá uma medicação, e você a cada dia fica mais adito, né, que causa adição ou vício, por assim dizer, naquela medicação, naquele fármaco. Aí, dia após dia você vai sentindo-se mais dependente daquilo, né? Sinceramente, eu não sou a favor. Eu tento fazer assim um tratamento com o meu corpo, comigo mesma, mais natural, né? Com as plantas, com as ervas, com a aromaterapia, né? Os óleos essenciais. É, porque assim, é como eu sinto o meu corpo, sabe? Já fui também, já deixei, teve uma época da minha vida que eu deixei de comer carne durante muitos anos, porque o meu corpo não ressoava com a carne vermelha, tá? Comia peixe, comia frutos do mar, mas não comia carne vermelha. Somente os vegetais, os grãos ali, né? Frutos secos, frutos do mar e peixe. Então, assim, sentir o seu corpo, sentir o que o seu corpo te pede, né? Se você sente mais mesmo, assim, de ir para um psicólogo, um psiquiatra, tá ok, tá tudo bem, também vai te ajudar, você vai encontrar uma forma de superar. Mas se você está sentindo o seu corpo pedindo por algo mais dessa terapia natural de curar dentro, para isso se refletir fora, né, que é o Theta Healing, que é a constelação familiar, você compreender na raiz o porquê da questão, né, o Ho'oponopono. Então, sinta o seu corpo, faça como você sentir, né, e para mim tem sido dessa forma, tá? E não digo que eu estou já 100%, né, porque ainda toco nos assuntos, lembro detalhes e ainda me move aqui dentro, né, a vontade às vezes de chorar, que o choro também é uma expressão de limpeza, mas assim, não tem sido fácil, mas também eu tentei que não fosse tão difícil. Tentei fazer de uma forma mais amena, tentei fazer o melhor que eu pude nesses 2 meses e ainda continuo. Eu tentei todos os dias, né, colocar ali um pouco, um esforço da minha parte para continuar e para seguir adiante e não desistir, né? Então, este é o meu relato, assim, a minha forma de contribuir, né, de alguma forma com você, contribuir de alguma forma com você, quem sabe possa te auxiliar, né, quem sabe possa te inspirar, caso você esteja passando por um momento semelhante. Mas não desista, não desista. Continue adiante, que você é capaz, você tem força e você irá conseguir, tá bom? Este é o vídeo de hoje. Se você gosta desse tipo de conteúdo, onde eu venho trazendo a minha experiência de superação, reflexões, dicas, né? Tem os vídeos aqui também um pouco mais sobre comprinhas, né? Tem dicas, né? Coisas de desapego, destralhe,
e outros tipos de conteúdos, onde eu expresso mais um pouco sobre mim. Mas se você gosta dos meus conteúdos, deixa seu like e compartilhe também este vídeo com alguém, quem sabe você possa auxiliar essa outra pessoa, você vê que alguém está precisando deste vídeo. Se inscreva no canal, se ainda não fez, e se já se inscreveu, ative as notificações para estar por dentro dos próximos conteúdos, tá bom? Um beijo e nos vemos nos próximos capítulos.